O deserto nós sabemos a qual os filhos de Israel padeceram no deserto durante 40 anos. E o deserto é uma coisa que ninguém quer passar. Só que quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver e enxergar o Cristo, o Filho de Deus, passando pelo deserto. E o deserto dele é longo. E o deserto dele é um deserto doloroso. Eu gosto muito da expressão do evangelista Lucas. É diferente de Mateus, porque Mateus diz que a seguir ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Lucas enfatiza em dizer que Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto. Ele estava cheio e foi conduzido. E nós olhamos para a perspectiva deste deserto e nós vamos ter diversos pensamentos acerca do deserto de Cristo Jesus. E nós venhamos enxergar aqui que o tentador, o próprio diabo, veio até ele, o Filho de Deus, para o tentar. Perceba que o texto diz: e o Espírito conduziu para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Tem deserto que enfrentamos, que nós mesmos se colocamos no deserto e depois lutamos para tentar sair dele. Mas há deserto que nós somos levados, conduzidos, direcionados pelo Espírito para enfrentar. Mas eu quero nesta noite trabalhar na perspectiva de um deserto que revela identidade. Porque um deserto, irmãos, ele revela caráter. Um deserto, ele revela identidade. Porque o Cristo, o Filho de Deus, aqui, passando por esse deserto, depois de 40 dias, sem comer, provavelmente sem beber, mas o texto não afirma, 40 dias e 40 noites. E o texto diz, e ele teve fome. Quem se apresenta diante dele? O próprio diabo, pregando ele na sua fragilidade, pegando ele no momento que ele está cansado. Imagine comigo e pense, comece a pensar, o Cristo ou algum de nós, depois de 40 dias de jejum, como estaria o nosso corpo? Cansado, com fome, desejando água, desejando se alimentar. Pois é, o Cristo estava cansado, mas o diabo se apresenta diante dele. E a primeira pergunta é: se tu és? Ele quer colocar dúvida a um caráter de identidade. Se tu és filho, manda que estas pedras se transformem em pães. Nós vivemos um tempo de uma geração moderna onde as pessoas, diante de um deserto, têm esquecido quem são e têm perdido a sua identidade. Porque no deserto revelamos muita coisa, mas o nosso caráter, a nossa identidade, diante de um deserto, diante de uma circunstância, eles são revelados diante da luta. E ele diz: se tu és filho de Deus. Só que quando a gente olha para o capítulo de número 3, no verso de número 17, o Jordão, aonde o Cristo tinha sido batizado, o verso 17 diz que quando o céu se abriu, uma voz do céu clamou dizendo, do próprio Pai: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Porque a tentativa do diabo é tentar mudar a vossa identidade, colocar dúvida na geração a qual estamos vivendo. Se tu és filho, manda que estas pedras transformem-se em pães. Só que Cristo já sabia quem ele é, convicção da sua identidade, porque o próprio Pai já tinha dito, porque não é o deserto que vai mudar quem você é. Você é filho. Aleluia! E ele diz: manda que essas pedras transformem-se em pães. Perceba que nós olhamos para uma teologia satânica. Como assim, irmão Mário? É o próprio diabo que diz: manda, se tu és filho. Porque na geração a qual estamos vivendo, alguns querem se
que eu declaro, que eu mando que aconteça. É uma geração que quer pegar uma coisa que não é título e se vangloriar dizendo: eu sou filho, porque eu sou filho, eu não posso passar pelo deserto que eu estou passando, porque eu sou filho, eu não posso enfrentar a dificuldade que eu estou enfrentando. E alguns ainda chegam para aqueles que estão no deserto e ainda diz: mas tu é filho, porque tu está passando por isso. O Cristo, aquele a qual o céu se abriu e disse que era filho, ele não quis tomar para si, para mandar que se transformasse, mas ele se conformou em dizer: está escrito. Porque as pessoas na geração a qual estamos vivendo, elas querem acrescentar de acordo com a sua vontade, querem determinar, querem declarar, querem criar projeto em cima da verdade, mas não se conforma, porque o Cristo, sendo Deus encarnado, ele diz: está escrito. É você entender que mesmo no deserto, que mesmo na dificuldade, que mesmo enfrentando um dia difícil, mesmo tendo pedra, mas você entender: se está escrito, recebe o que tem, levanta o que tem, abraça o que tem, porque não está escrito. Não acrescentar, eu declaro porque eu não posso, mas eu digo: está escrito. Está difícil, mas está escrito. Está difícil, está escrito. Não é que tu é filho, transforma essas pedras em pães. Não, ele não diz transforma, ele diz manda. Porque alguns, porque acham que são filhos, querem mandar. Mas o Cristo, sendo Deus encarnado, não manda. Ele diz: está escrito. Eu não preciso mandar. Por quê? Porque já está escrito. É simplesmente eu pegar o que já tem e dela eu me adquirir, para dizer que dela já vem o que eu preciso. Mas se tu é filho, porque está enfrentando isso, transforma estas pedras em pães. Será que não é porque certas vezes em Mateus 6 Jesus disse: qual é o pai vendo o filho pedir pão da pedra? Êxodo capítulo de número 16, verso por número 15. Quando Israel estava no deserto, sofrendo, mas o povo murmurava contra o Senhor. E o que Deus disse a Moisés? Moisés, prepara o povo, que ao final de toda a tarde, ao decorrer do dia, eu mandarei a porção diária. A codorna vai descer e o pão vai descer. No capítulo 16 e no versículo 15, quando os filhos de Israel estão juntos, que aparece a primeira vez a manifestação do maná, aí o texto vai dizer que eles olhando um para o outro e dizem: o que é isto? Só que quando a gente entende e de pesquisar, a gente vai olhar que o texto ali é manhu, e manhu não é o que é isso, manhu é quem é ele. Por isso que quando eles olharam para Moisés e eles fizeram uma pergunta: o que é isto? Que o original diz que é manhu. Manhu, quem é ele? Quando o pão apareceu pela primeira vez, e perceba que é a primeira vez que o maná aparece, e Moisés olhando para os filhos de Israel, ele diz: Ha-hu-leh, ele é o pão. É por isso que em João capítulo de número 6 ele se apresenta: eu sou o pão da vida. Aleluia! E o Senhor disse a Moisés para que ele pegue a porção diária. Se fosse eu, irmão,
Em João capítulo 6, do 32 adiante, depois que ele sai do mar, onde ele tinha alimentado a multidão, o povo corre para onde ele está, em Tiberiades, só que só tinha um barquinho, e o texto diz que ele já tinha saído, e a multidão pensava que ele estava lá, pegaram o seu barco e foram atrás dele, e não estava, e disseram, depois do outro lado do mar, vamos para Cafarnaum, que certamente lá ele está. E quando eles chegaram lá, Senhor, nós te procuramos e não te encontramos. Jesus olhando para eles e disseram, vocês só me procuram por causa do pão que sacia a vossa fome, mas não tem por causa do propósito que o Pai me enviaste. Mas como veremos de frente em ti, quais são os teus sinais? Porque os nossos pais comeram maná no deserto. Aí Cristo olhando para eles diz, os vossos pais comeram maná no deserto, mas não foi Moisés quem deu, foi o meu Pai quem deu. E como fazer a obra de Deus é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele olhou para eles e disse, os vossos pais comeram maná no deserto, mas eu sou o pão que desceu do céu para a vida. Eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Aleluia! Aleluia! Por isso que ele disse, o apóstolo Paulo rasgou o verbo, quando em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 24, ele diz, e tendo dado braço, partiu e disse, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Corpo ali é pão, porque na hora da ceia, o que a gente usa? É o pão, é o pão, é o pão. Ele é o pão. Aleluia! Aleluia! E Jesus gostou do negócio, e ele diz em Mateus 6, quando forem orais em assim, o pão nosso de amanhã, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Aleluia! Quando tu estiver buscando o pão de cada dia, ele estará provendo. Tu busca hoje e ele proverá. Aleluia! Glória! Oh glória! Se tu és filho, transforma essas pedras em pão. Queridos, o tempo avança, mas eu quero concluir rapidamente. Eu queria continuar, mas perceba isso. As propostas do inimigo pediu para que ele transformasse as pedras em pães. Ele se usou do que está escrito. Ele usou Deuteronômio 8:6, 8:3. Só que quando ele está com ele diz que levou ele ao alto, o pináculo do templo, diz que atira-te daqui abaixo, que está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, que te guardem, que não te deixem tropeçar em pedra alguma. E ele diz também, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Só que depois que ele leva ele ao alto monte e diz, mostrarei-te todos os reinos do mundo e a glória dele, e tudo isso te darei se prostrado me adorás. Se prostrado me adorás. Perceba que a proposta dele é querer dobrar aqueles que são filhos, pela proposta para que venha com nós, porque mesmo no deserto ele também sabe da nossa dificuldade, e ele não vai trazer aquilo que para nós não é viável, ele vai trazer proposta para fazer com que a gente se prostre. Tudo isso te darei. O diabo pode te dar dinheiro, ele pode, Jesus também pode. O diabo pode te dar fama, ele pode, Jesus também pode. O diabo pode te dar casa, Jesus também pode. O diabo pode te dar casa, o Jesus também pode. O diabo pode prover com situação, Jesus também pode. O diabo pode mudar realmente aquilo que tu está passando, Jesus também pode. Só tem uma coisa que Jesus pode te dar e o diabo não pode: o céu que Cristo te dá, o Aleluia! diabo não pode te oferecer. Aleluia! O céu é a tua morada. Aleluia! Não para! Você é filho, mesmo no deserto, não para! Por que, Romário? Porque é melhor estar no deserto como filho do que ir para o topo
que olhar para o maior exemplo de filho, quem? O Cristo, mesmo sendo Deus, não se prostrou. Aí, alguns no deserto, já vou concluir, diz: eu estou no deserto e eu espero os anjos virem servir. Eu estou na porção da provação, mas eu creio que o Senhor irá suprir. Porque quando ele quer prover, ou quando ele quer entregar a mensagem, Gabriel desce. Então a espera é do anjo, vindo de Deus. Aí a gente diz: eu espero o anjo. Eu espero o Senhor enviar o seu anjo. Ou eu espero o Senhor enviar a providência. Só que o texto diz que depois da tentação, ele diz: sai de Satanás. Depois que ele sai, os anjos vêm a servir. Porque Deus só vai te servir, Deus só vai prover enquanto você receber e sustentar as propostas que o diabo te dá. Os anjos não vêm. Não, vou repetir: enquanto você estiver aceitando